Inicio, irmãos, esta mensagem recordando fatos importantíssimos na vida de todo ser humano. Irmãos, eu posso afirmar que todos nós, antes de ter o conhecimento da palavra desta igreja apostólica, mesmo crendo em Deus, mesmo crendo em Jesus, mesmo crendo no poder dos céus, na Santa Mãe Virgem Maria e nos santos, mas vivendo diferente, com uma vida ao contrário da vontade de nosso Pai, pela falta de entendimento. Mas quando conhecemos ou adentramos nas portas desta igreja, nesse templo de Deus na terra, nesta igreja restaurada para aqui, preparar o Filho de Deus, que Ele criou com tanto carinho, para que durante o período que viva nesta terra, possa preparar a morada eterna. Então, chegando aqui, vai compreendendo esta verdade e vai recebendo, através da sua fé, o poder de nosso Deus, que eu costumo dizer que vai se manifestando na vida desse irmão ou desta irmã. E com isso passa a moralizar tudo os seus costumes, que muitas vezes trouxe desde a infância, por não ter o entendimento. Mesmo o Espírito sendo criado por Deus, o nosso Pai, que Ele tem este poder de criar um Espírito perfeito, de acordo à sua semelhança, isto é, com qualidades necessárias para tornar-se um santo, uma santa na terra, que foi este o objetivo que Ele criou esta natureza, que Ele criou esta terra, de aqui expandir o seu reino e a sua glória. Mas não tendo entendimento, mesmo sendo filho de nosso Deus, mas tornando-se adotivo do autor do pecado, passa a viver diferente dos princípios, das regras, das recomendações de Deus, o nosso Pai. Mas os irmãos observem o quanto Deus o ama, quanto Deus, o nosso Pai, ama esta humanidade. Amou desde o princípio e continua amando esta sua criação divina, que Ele sempre deu, e está dando essa oportunidade de reconciliar novamente, através destas mensagens nesses dias presentes, esta igreja restaurada para representar a segunda vinda de Jesus e ensinar a obedecer as regras do reino do céu, a entender que a chave para entrar no reino, na glória de nosso Deus, é a sua obediência, onde passa a obedecer ao nosso Pai e a renunciar muitas coisas, muitos costumes que havia adquirido fora, longe de nosso Deus. Com exceção, é claro, dos filhos que tiveram a oportunidade de já nascer num lar feliz, num lar onde a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, através do mérito dos pais, sempre puderam visitar, recebendo uma educação para servir ao nosso Deus enquanto vive nesta terra, para obedecer em tudo a sua santa doutrina. Mas não é por isto
que se não se descuidar, se perder, muitas vezes se deixar levar por aquilo que o mundo oferece, pode abrir uma porta para que o autor do pecado, através de seu poder, infiltre na pessoa, onde pode perder a graça. Então, por isso que nós somos ensinados, irmãos, as regras, conforme eu disse, de um bom viver. Isto é, com a nossa obediência, que é uma palavra que santifica, que dá disposição, hábito e capacidade ou sujeição para obedecer e aceitar os ensinamentos e orientações e conselho, que são regras que norteiam as diretrizes do ser humano. Então, por isso, irmãos, no sentido espiritual, desde o princípio, olha o que diz a mensagem: Deus estabeleceu suas leis, seus mandamentos, a fim de nos guiar conforme o seu propósito em nossa criação. Tanto foi seu amor, bondade e misericórdia, que mesmo o homem pecando e se afastando de seu Criador, que é o nosso Deus, ele nunca esqueceu da criatura que criou a sua imagem e semelhança, e procurou resgatá-lo através dos ensinamentos transmitidos pelos patriarcas do passado, profetas, seu próprio Filho Jesus, santos apóstolos, e em nossos dias, 2 santos novos, formados por Ele, Deus, e seu Filho amado, que é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto. Observe, irmãos, que nosso Santo Irmão Alto sempre nos ensinou dizendo que quando nós se reunimos nos templos para realizar uma reunião, podemos contar com a presença de muitos santos e anjos que vêm trazer das glórias do reino do céu as virtudes, que é do entendimento, que é da sabedoria, que é da compreensão, fazer com que a criatura torne-se manso e humilde de coração. Por isso, irmãos, eu afirmo ensinamento do Santo Irmão Aldo, que ele mesmo nos ensinou, que está muitos santos e anjos que nos acompanham, e mesmo antes de abrir, ou na hora que está sendo aberta a porta da frente, para ser realizado um ensaio, para ser realizada uma reunião, quando abre a porta da frente dos nossos templos, onde nós adentramos, ele, Santo Irmão Aldo, muitas vezes a Santa Avó, Jesus, Maria Santíssima, em muitas oportunidades com santos e anjos, entram primeiro pela porta, e ele nos ensinou que ele entra somente pela porta da frente. Olha o amor que tem eles para com nós apostólicos. Então, por isso, irmãos, é que nós temos que procurar fazer a nossa parte para obedecer em tudo, seguindo as regras desse bom viver, para que tenhamos, enquanto viver nesta terra, só a felicidade, porque é o que Deus tem para oferecer, sabendo nós que o nosso corpo ele veio da terra, e diz a palavra da doutrina que para a terra ele voltará, e o espírito da criatura humana ele veio dos céus, e para os céus ele deve voltar, e para ele voltar preciso é que ofereça as condições para que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o reino do céu possa dominar o pensamento de cada um de nós, e assim possamos viver em santidade. Mas infelizmente, hoje, a situação da humanidade é crítica
em relação à desobediência, pois os valores de honra, moral, respeito e obediência foram substituídos pelo eu sei, eu posso, eu não preciso de opinião, entre outros artifícios para não obedecer. Então observe que esse pensamento é totalmente oposto, é criado por aquele que um dia deixou de seguir as regras, de seguir as normas que tinha recebido de nosso Pai. Então diz ainda, continuando meditamos sobre a obediência. Necessitamos rever em nossa vida os princípios da palavra de Deus que nos mostra o caminho para o respeito, a obediência àqueles que estão sobre nós. Primeiramente a Deus, nosso Pai, que tenhamos temor a Ele, que andemos em seu caminho, que amemos e lhe sirvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que obedeçamos as suas leis e os seus mandamentos. Obediência aos santos. Eles foram criados por Deus para preparar os seus filhos nesta terra. Quantos ensinamentos estão registrados nas Escrituras? Quantas orientações e determinações justas para evitar o abuso, a inconveniência e o pecado. E Deus recomendou através de Salomão: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Então veja, irmãos, que aquilo que eu falei, que após a nossa reconciliação com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, passamos a ser legitimamente, novamente, filho de Deus, nosso Pai. Porque existe um ditado muito popular, que pai e mãe não é aquele que gera, mas é aquele que educa, aquele que cria, aquele que ensina. E tornando-se adotivo do pecado, foge dos princípios de nosso Deus. E mesmo que ele ame, mas nada pode fazer, porque passa a obedecer o lado oposto, porque existe só dois caminhos: o caminho do reino do céu e o caminho da perdição. E o caminho da perdição não tem nada a oferecer, a não ser, irmãos, se a criatura que segue este caminho, mesmo criado por Deus, não se arrepender, o futuro é a morte. Agora, aquele que passa a obedecer essas regras, então o futuro, após a morte do corpo que veio da terra, e para a terra com certeza voltará, o espírito sendo preparado como deve de voltar para o Pai, ele está apto a voltar à sua origem divina, a receber o galardão que por si mesmo foi preparado, sendo muito fiel, muito temente, servindo a Ele, fazendo com que seja multiplicado os talentos que Deus o deu, que a Santa Avó Rosa o deu. Então por isso que a obediência ela é muito importante. Então por isso que diz, a obediência aos pais, assim como está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra.
que o Senhor teu Deus te dá. A responsabilidade dos pais não está somente na criação e necessidades materiais, mas na educação formada, ou seja, a formação moral e espiritual. A obediência à igreja. A igreja é a escola da vida espiritual. Então veja, irmãos, por isso que eu sempre digo que esta igreja, através de suas mensagens, ela forma filhos, pessoas capacitadas para receber um galardão no reino do céu. E cada um vai desfrutar eternamente do galardão que aqui, nesta terra, vivendo, preparou com a sua obediência. Se é um músico fervoroso, um músico que preza pelo seu ministério, que não se deixa levar por nada, pelo orgulho, pela vaidade, não se torna aquele eu, conforme aqui está nesta mensagem, quando deixa o corpo, vai receber como um diploma, como uma escola material que ensina. Nas profissões, cada um vai receber um diploma sobre o ofício que escolheu, se é na medicina, se é no direito, enfim, se é no magistério. No final, se foi um bom aluno, se foi um aluno exemplar, um aluno que soube respeitar o seu superior, soube respeitar os seus colegas de classe, então no final ele vai ser bem-aventurado e recebe um diploma para seguir as suas funções. E veja que no reino do céu, no sentido espiritual, é muito mais nobre, porque vai receber um título, um diploma, e de exercer as suas atividades eternamente. Se foi um corista, se foi um músico, vai continuar no reino do céu. Se for receber o galardão de fiel obreiro, ser uma diaconisa, um diácono, um pastor, um membro, da mesma maneira, cada um nas suas funções. Então, por isso, irmãos, em primeiro lugar, é a nossa obediência à regra disciplinar e doutrinária desta igreja apostólica, que e também ensina a obediência às autoridades e nossos superiores. As autoridades são escolhidas para dirigir, governar, orientar e preservar uma nação. Os superiores são pessoas capacitadas que se preparam para ensinar ou colaborar no crescimento educacional ou profissional. A obediência a Deus e a tudo que Ele ordena em sua palavra, nos proporciona uma vida abençoada e feliz. A obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. A seguir, vamos transmitir uma mensagem do Santo Irmão Aldo sobre a obediência e sacrifício, publicado no Boletim Oficial número 2103. Levando-se em conta todo o sacrifício feito pelo Reino do Céu em nosso favor, especialmente por nós apostólicos e por todos os que sinceramente queiram alcançar salvação perfeita, é muito justo que cada um se lembre que também deve fazer a sua parte de obediência e sacrifício em favor da obra de Deus nesta terra. Lembre-se de que amor, obediência e sacrifício se paga com amor e renúncia. Cada apostólico deve lembrar que é seu dever sacrificar-se pela obra do reino, pela obra da igreja e servir a Deus. Entretanto, é importante que todos se lembrem que o amor, aliás, que o maior e mais perfeito sacrifício que um filho de Deus deve fazer para provar seu amor e sua gratidão
é o esforço para ser em tudo obediente à doutrina e disciplina, visto que nela estão expressa a perfeita vontade divina. Sem a justiça, obediência, sem a justa obediência, a qual deve ser fruto da humildade, do amor do Filho de Deus, todo e qualquer esforço deixará de ser agradável a Deus, e no caso dos apostólicos não será reconhecido pelo Santo Consolador. Entendam, portanto, que todo esforço que fizerem para cumprir um ministério na igreja, todo esforço feito para frequentar as reuniões, até mesmo para contribuir, deve ser realizado acompanhado de uma perfeita obediência a toda a vontade divina e, portanto, uma fiel obediência às ordens da Santa Vó Rosa e, portanto, a minhas ordens, assim diz o nosso irmão Aldo. Entendam que é dever do apostólico, num gesto de amor e gratidão, sacrificar-se para honrar o reino do céu, visto que dele recebemos a verdadeira, ou seja, a verdadeira vida. Assim sendo, cada apostólico obediente valoriza a sua própria fé, dando assim um alto valor a tudo quanto fizer em favor de sua igreja, que é a representação do reino do céu na terra. Como primaz da igreja, em nome do Consolador, apelo a todo o nosso povo, aos jovens, à mocidade, aos mais adultos, em idade e até mesmo aos idosos, que obedeçam fielmente toda a doutrina que aprendem, obedeçam a todas as ordens de nossa disciplina, obedeçam com amor ao Santo Consolador e às minhas ordens como primaz, a fim de que tudo quanto fizerem para bem servir a Igreja Apostólica, sejam regados com o bálsamo da perfeita obediência. Então, por isso, irmãos, é que nós temos esta responsabilidade. E falando em responsabilidade, nós, já de mais idade, nós que conhecemos pessoalmente nosso santo irmão Aldo em seu corpo físico, nós que tivemos a oportunidade de beijar as suas mãos muitas vezes, recebemos, irmãos, uma responsabilidade de educar os nossos filhos, os nossos netos, que hoje estão na idade de 8 a 10 anos, ou menos, que não tiveram esta oportunidade, de educar dentro desta doutrina, desta disciplina apostólica, mostrando o poder que o santo irmão Aldo recebeu, mostrando o poder que a Santa Vó Rosa recebeu, ensinando a eles que o mesmo poder que Deus concedeu aos patriarcas do passado, a mesma inspiração é até com mais perfeição, não que os outros não receberam, mas eles com a responsabilidade maior, porque no mundo tão conturbado como está hoje, receber esta incumbência de transmitir boa conduta, bom entendimento, regras de bom viver, moralização de costumes, fé, para que creia no reino do céu, creia nos santos criados por Deus. As crianças aprendem a crer no santo irmão Aldo, assim como nós que não tivemos a oportunidade de conhecer nossa Santa Mãe Virgem Maria, mas sabemos que ela é a mãe
de todos nós, que não tivemos a oportunidade de conhecer Jesus em seu corpo físico, mas cremos na sua divina salvação. E hoje, aqui estamos como feliz apostólico. Então temos que ensinar as crianças a crer nesses dois santos de Deus, que hoje representam o poder do céu dirigindo esta igreja. Isto é a incumbência do pai e da mãe, porque receber o preparo e se cumpre em sua vida aquilo que o irmão Aldo falou, que a igreja está preparada para seguir em frente. E se a igreja está preparada para seguir em frente, tem que ensinar essa geração mais nova a se preparar, para que Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória na vida destes futuros obreiros, destas futuras diaconisas, desses futuros membros com muito fervor, nesses futuros regente, músico, corista, com amor e com dedicação. Então, por isso, que como primaz desta igreja diz, em nome do Consolador, apelo a todo o nosso povo, aos jovens, à mocidade e aos mais adultos em idade, e toda a doutrina que aprendem e obedeçam a todas as ordens de nossa disciplina. Obedeça com amor ao Santo Consolador e às minhas ordens como primaz, a fim de que tudo quanto fizerem para o bem servir da Igreja Apostólica, sejam regados com o bálsamo da perfeita obediência. Por isso que eu repeti mais uma vez esse ensino. Estimados irmãos, Jesus nesta Santa Igreja Apostólica, preparou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e ela muito esforçou-se para ensinar a vivermos como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o santo irmão Aldo, primaz dessa igreja e pastor por excelência, nada alterou nossa doutrina e disciplina vinda do céu. É preciso entender que foi grande a luta do santo irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou, que a Santa Vó Rosa implantou na Igreja Apostólica à custa de muito sacrifício, persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo esse santo estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, modificações em nossas reuniões ou na formação ou seja, na forma do proceder de um apostólico, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja como um santo caminho nesta terra. É a chave do reino do céu. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa, porém não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nós legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões. Deve ser apostólico em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência das regras, quanto à aparência, como a roupa e o aspecto físico, enfim, tudo aquilo que os outros não veem, como o sentimento oculto no coração, também precisa ser corrigidos e disciplinado. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Não adianta alguém estar na Igreja Apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus, mesmo que seja uma desobediência pequena, que pareça algo comum.
a somatória da consequência pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu favor. Apostólicos, não tentem burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Não pensem que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo serão misericordiosos com sua desobediência. Você estará se enganando e poderá levar outros a se desviarem do caminho santo. Há muitos que fazem tudo o que vem. Há muitos que fazem tudo o que vem na cabeça. Desobedecem a doutrina e disciplina de nossa igreja, desacatam os pais, os mais velhos, as autoridades, falta com a consideração em relação ao próximo, despreza o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores nas atividades que exercem, engana-se a si mesmo e incomoda os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tentem, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa doutrina e disciplina. Não queira modificar aquilo que Jesus determinou para a sua igreja. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse modificada, porque ela expressa a vontade de Deus e custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa para implantá-la e mantê-la. Não abusem da misericórdia de nosso santo, seja humilde sempre de coração, porque assim será bem-aventurado e feliz. Quando o nosso Santo Irmão Aldo disse que estamos preparados para representarmos a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito como anjo de Deus, seus ensinos jamais seriam esquecidos. Lembre-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte dos planos de salvação de Jesus e da Santa Avó Rosa. Não é por acaso que fomos ensinados a ter consciência e fé. Não é por acaso que nosso Senhor Jesus foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta nossa fé através do seu corpo e do seu sangue, na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior obra da criatura divina. O homem que foi feito à imagem e semelhança do Criador. No preço, ou seja, e o preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina e o descaso com a obra de salvação criada por Deus, lhes tira o mérito, principalmente a bênção e a proteção celestial. Esta é a razão de estarmos relembrando e ensinando sobre este assunto muito importante nos dias de hoje, que é a valorização da fé através da obediência e consagração. Então, por isso, amados irmãos, que o Santo Irmão Aldo, ele dá as orientações, irmãos, total. E as suas orientações, elas são divinas. Porque os irmãos podem observar, eu até cheguei a mencionar esta parte na outra congregação, que esta igreja, ela representa a segunda vinda de Jesus e segue as regras que foram passadas na igreja primitiva. E não pode cometer o mesmo erro que muitos cometeram naquela do passado, isto é, voltando atrás, pensando em si próprio, deixando de seguir as regras e perdendo a graça de nosso Deus. Por isso que nós seguimos, o irmão Aldo nos ensinou a seguir
ensinando um exemplo do amado apóstolo São Paulo, que nem tudo que é lícito convém, e muitas coisas, mesmo que sendo lícito, mas não sendo conveniente seguir, sendo realizado pelo Filho de Deus, o santo irmão Aldo orientou a deixar de lado. Isso nós vemos, irmãos, nesta sua orientação, que é a orientação do santo irmão Aldo, onde o conselho vem recordar algumas orientações do santo irmão Aldo com relação ao proceder em nossas reuniões e nas transmissões que levam o nome da Igreja Apostólica. Por determinação de Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz proibiram bater palmas e durante as reuniões. O Santo Primaz, por ocasião das festas nas congregações, com a presença de autoridades, como prefeito, vereadores, deputados, lhe determinou que fosse feito um agradecimento único, sem falar o nome de ninguém. Por ocasiões festivas em nossa sede, antes de começar as reuniões, geralmente cantam-se solos, e era anunciado o nome do hino, nome do solista e a congregação. Nosso primaz determinou que fosse anunciado somente o nome do hino. Quando foram iniciadas as transmissões online, começaram a colocar o nome do hino, o nome do regente, o nome do solista. Nosso primaz solicitou que fossem retirados e deixassem somente o nome do hino. Alguns solistas começaram a fazer gestos quando cantavam. Nosso primaz mandou um recado que não queria este tipo de manifestação, e o cantar deve ser normal, sem expressões corporais. Alguns pastores estavam divulgando suas escalas antecipadamente, avisando os irmãos que iriam naquela congregação. Nosso primaz pediu que não divulgassem as escalas. Nosso primaz proibiu o uso de dedicatórias, saudações, homenagem, aclamações direcionadas em nossas reuniões, exceto as que se encontram em nossos boletins ou narrativa dos hinos. Estas recomendações foram dadas justamente para inibir o orgulho, a vaidade e a ambição de alguns, evitando favoritismo e exposições desnecessárias que levam à competição e desviam do propósito de servir o reino do céu. O primaz certa vez afirmou: não estamos aqui para nos exibir ou aparecer. Nosso propósito é adorar, exaltar e glorificar a Deus e todos os seus santos e divulgarmos o Consolador. Vamos unidos, com muita humildade e sinceridade, respeitar e valorizar o ministério que alcançamos, para que a nossa adoração e louvor seja aceita no reino do céu. Em outra ocasião, afirmou: o louvor e até a mensagem dos que querem se aparecer não passa do teto de nossos templos. Então veja, amados irmãos, é por isso que nós seguimos estas regras. Cada um somos o que somos e se colocamos em nosso lugar. E se nós observamos que o nosso irmão
é inferior, muitas vezes até o nosso conhecimento, ou a nossa capacidade, temos que ser humildes para o ajudar. E a mesma coisa nós, ou aquele que é superior, aquele que tem mais capacidade, que recebeu instruções melhor para se expressar, para transmitir uma palavra com mais, irmãos, clareza, também não se orgulhar, mas procurar compartilhar com o seu irmão do lado. Assim nós somos ensinados. E aquele que assim faz, irmãos, segue o exemplo de Jesus. Olha uma palavra muito importante sobre a humildade de Jesus. Quando ele estava para ser preso, ou quando já estava preso, quando um superior da autoridade veio interrogá-lo, em sua expressão ele disse: tu és o rei dos reis? Como Jesus respondeu? Ele falou: eu sou o rei dos reis? Não. Ele respondeu com toda a sabedoria: tu dizes. Então o que é que ele quer dizer com isso? Tu está dizendo que eu sou o rei dos reis. Olha a humildade. Ele sabendo, sendo o rei dos reis, sabendo que aquele superior era ele, naquela ocasião, na terra, sob a posição que estava, até de governar, de ter pessoas submissas a ele. Ele não disse: eu sou o rei dos reis. Disse: tu dizes, quer dizer, ele falou: tu está dizendo que eu sou o rei dos reis. Então, quando um apostólico recebe uma indagação de dizer: mas tu é um filho de Deus, tu faz a vontade de nosso Deus, tu é humilde, não queira se aparecer, dizer: não, eu sou humilde, que sou isso ou aquilo, tenho a regra de um bom viver, eu aprendi isso e aquilo, sou superior. Não, eu sigo o exemplo do reino do céu. Tu está vendo em mim, eu sigo um exemplo. Eu aprendi a obedecer ao nosso Deus, eu aprendi a crer em Jesus, a crer nos santos, por isso que assim eu sou. Aquele que assim faz, pode ter certeza que a sua recompensa vem. Aquele que dizer: não, eu sou melhor porque eu sou assim, eu aprendi isso, aquilo, eu aprendi melhor. Não. Então isto é humildade. Eu creio que os irmãos tenham estas qualidades. É por isto que nós seguimos triunfantemente para o reino do céu. Não sabemos quanto tempo esta igreja vai ficar nesta terra, quando será o arrebatamento, e não sabemos também quando iremos, quando Deus vai nos chamar. Mas enquanto nós vivermos nesta terra, irmãos, vamos ser um exemplo de vida, vamos seguir triunfante, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem lembrar do passado, mas sim seguir de cabeças erguidas, crendo na avó, no irmão Aldo, obedecendo seus santos ensinos. Aquele que assim fizer, pode ter certeza que será triunfante em sua vida, e o seu ministério a cada dia será mais aperfeiçoado. É por isso, irmãos, que para encerrar nós iremos ouvir esta mensagem: Igreja Triunfante. E antes eu quero agradecer os irmãos pela sua atenção, os membros, agradecer os visitantes, em nome dos irmãos desta congregação, agradecer que nos visita, também em nome do conselho, agradecer os obreiros de diaconisa pelo serviço prestado, agradecer os colegas de ministério pelo apoio, e também agradecer os internautas pela sua atenção, desejando que a Santa Avó Rosa possa enviar um anjo para estar ao seu lado. Agora, irmãos, iremos ouvir a mensagem, logo após a mesma, a oração final. Mensagem intitulada Igreja Triunfante, com o coral.
fez a vontade do Pai, com fé, coragem e amor, e unido aos seus discípulos, lhe deu mais instrução para continuar sua obra, a obra da redenção. Mais uma vez, irmãos, quero agradecer de um modo geral a todos os irmãos aqui presentes e os internautas. Também agradecer aos irmãos que são responsáveis pela transmissão, pelo som, desejando que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, muitos abençoe. Convido os irmãos que estão sentados, que puderem se colocar em pé,
para nós encerrar a nossa reunião com uma oração. Todos em sentido de oração. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, muito feliz, muito contente, juntamente com esses irmãos, agradecemos mais uma vez o Senhor, nosso Pai, Criador do céu e da terra, e de tudo aquilo que é bom nesta terra. Agradecemos o Senhor, o Pai, pela vinda de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, há centenas de anos atrás, onde deu início a esta obra tão importante, realizando o seu sacrifício, derramando o seu próprio sangue imaculado, para alimentar o seu povo, que viessem a crer em seus santos ensinos e na sua doutrina. E nesses dias presentes, novamente voltou a esta terra. Por isso essa igreja apostólica representa a sua segunda vinda. Ó Jesus amado, neste momento eu peço a tua bênção a cada um de nós. Peço também que o Senhor nos alimente com o teu sangue, o teu corpo, porque sabemos que está sendo realizada uma santa comunhão em nossa sede. Creio que todos os irmãos nesse momento estão ligados, em pensamento estão fazendo as suas orações, pedindo este alimento para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu ânimo, a sua coragem, através do precioso sangue que o Senhor derramou em favor de muitos, sendo participante do teu corpo e do seu sangue. Peço à Senhora, ó vó, que abençoe cada um desses irmãos aqui presentes. A Senhora, que ensinou a cada um de nós a crer nesta verdade. Nós muito te agradecemos e pedimos, ó vó, que receba as orações, os pedidos que cada irmã estão te fazendo. Também o santo irmão Aldo, que receba esses pedidos, porque muitos estão pedindo também em seu nome. Pedindo a Maria Santíssima que os abençoe a sua própria pessoa, seus entes queridos, aqueles que por um motivo justo não puderam aqui comparecer, seus colegas de ministério, seus colegas apostólicos, seus colegas de trabalho, mesmo não tendo esta fé, seus colegas de estudo, mas sendo humilde, sendo contrito de coração, em primeiro lugar, seguindo o segundo mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Santa Avó, peço também que a Senhora abençoe e envie um anjo para estar ao lado daqueles que for colocado o nome nesta caixinha de pedido de oração. Muitas vezes por iniciativa própria, pela fé que cada um dos irmãos presentes aqui tem, que por si próprio colocar o seu nome aqui para ser recebido, para que os mesmos possam receber a tua graça. O mesmo a pedido da pessoa que por um motivo ou outro não pode aqui comparecer. Mas o seu nome aqui está nesta caixinha de pedido de oração. A Senhora Avó, juntamente com o santo irmão Aldo, receberam todo o poder do céu para comandar os santos e anjos. Por isso eu te peço que envie um anjo para estar ao lado dessas pessoas e levar aquilo que ele ou ela está precisando. Santa e querida avó, também eu peço à Senhora que abençoe os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, os internautas de nossa igreja, que estão em seus próprios lares, nas suas casas, muitos em sentido de oração, pedindo a tua bênção, a tua graça e teu amparo. Eu rogo, Santa Avó, por essas pessoas, por esses irmãos também. E despede a cada um desses irmãos que vão para seus lares, que tenham uma boa noite de descanso, uma boa segunda-feira de trabalho, e na próxima quinta-feira que tem reunião de oração, aqui possam comparecer, para junto mais uma vez ter a oportunidade de falar com Deus, e receber aquilo que está precisando. Santa querida avó, despede a todos com a tua companhia, com a companhia do santo irmão Aldo. Receba, irmãos, a bênção de nosso Deus, de Jesus, nosso divino Salvador, de nossa Mãe Maria Santíssima, que a bênção da Santa Avó Rosa
do Santo Irmão Aldo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada essa reunião. A paz do Senhor a todos os irmãos, até uma outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.